Boa noite a todos, né? Meu nome é Eduardo. Hoje eu vou dar palestra, né? Mais um voluntário na casa, aprendendo, né? E estamos aí para caminhar nessa jornada, que somos todos do mesmo nível. Então eu estou aqui para tentar passar alguma coisa que o tema que foi nos proporcionado, né? Porque o sofrimento humano, qual o motivo de nós humanos estar sofrendo aqui na Terra? Eu tenho certeza que todos perguntam todo dia, toda hora. Eu mesmo sou um que pergunto, né? Mas Jesus nos ensina que devemos acolher o sofrimento. Primeiro devemos acolher para depois a gente evoluir com o passar das nossas vidas, né, com os estudos, não importa que religião, e vamos aprender com a dor. Esse é o princípio da lei divina. Então nós estamos aqui não para sofrer. Isso não é, o sofrimento é de todos, não. Nós temos que sofrer, não. Nós sofremos por alguns motivos, pelo nós provocar esse sofrimento. Então nós estamos aqui a entender o que vai nos acontecer, o que nos acontece com a justiça. Nós sabemos que existe a justiça divina. Então todos conhecem as dores, nossas dores. Porque nós estamos num planeta hoje sofrendo muito, né? Quando é terremoto, quando é doenças que aparecem, quando não é problema disso, problema daquele, nós temos que tomar muito cuidado esse assunto de sofrimento humano, muito cuidado, porque a gente não sabe o que pode ser falado, né? Existem muitas crenças que falam coisas que não se envolvem em outras coisas, como a própria doutrina espírita, não, né? Porque ainda nós não estamos preparados para encarar o sofrimento, o porquê esse sofrimento. A gente só vai saber isso com a justiça. E a justiça que nós temos hoje é a justiça humana. A justiça humana, ela nos apresenta. E a justiça divina, né? Que tem uma diferença muito grande. Entendeu? Então nós hoje vamos aprender justiça. Aflição nós já sabemos. Justiça das aflições, nós sabemos o que é aflição. É as dores que todos passam aqui, né? É um terremoto, é um vulcão, é uma pessoa doente, uma pessoa com problema disso. Todos têm. Todos que estão aqui temos esses motivos de dores. São as dores que Jesus nos falava. E nos fala, primeiro nós temos que aceitá-la. E nós sabemos aceitar essas dores. Aí nós temos que saber o porquê, o motivo. E como nós vamos se melhorar, evoluir. Eu estava vendo um filme, a gente vê quando a Ângela passa o tema, eu começo a ver filme, leio livro. Eu vi um filme que eu achava que não tinha nada a ver. Aí eu comecei, mas eu falei, eu vou colocar também, porque apareceu, é um filme de 2 horas, então aparece muita coisa. Então apareceu uma coisa que eu fiquei pensando e falei, eu vou colocar nessa palestra que eu quero fazer. Eu estava vendo um filme que era uma cidade, eu não lembro se foi Áustria, uma cidade pequena, eu vou resumir o máximo, porque senão nós ficamos aqui até amanhã. É uma cidade pequena, tal, uma cidade muito civilizada, pequena, mas o povo se adorava, todo mundo era conhecido. Tinha um casal que tinha uma casa, tal, e 3 elementos. Criminalidade era difícil lá. Era 1 ano, parecia alguma coisa, né? Estou resumindo para vocês entenderem como é o filme. Aí eu sei que tinha 3 indivíduos que estavam vigiando uma casa. Era um rapaz, 30 e poucos anos,
a esposa dele e uma menina. E esses 3 rapazes estavam vigiando para roubar a casa dele. Ficou 1 mês lá vigiando e tal. Aí uma oportunidade, o cara saiu, os 3 entraram. Um ficou lá de fora e 2 entraram dentro. Entraram dentro da casa. Roubaram. Levaram tudo. Aí pediram para a mulher sentar numa cadeira, ficar num cantinho com uma criança de 2 anos. E levaram tudo. Aí o cara que estava lá fora entrou no carro, os 2 também entraram. Aí teve um que voltou. Quando ele voltou, ele deu um tiro na mulher e na criança. Matou os 2. Aí foi embora, tal. A cidade ficou toda como... Nossa, foi um apavoramento, que ali não tinha esse tipo de coisa. Cada 2 anos, parecia... Não era gente de lá. E esses irmãos foram procurados, tal, foram presos. Aí foram julgados. Aí no dia do julgamento... e antes do julgamento era pastores, o filme se baseava nisso, era pastores, era gente budista, várias religiões, e o povo saber o que deveria fazer, que justiça, porque o pai que sobreviveu queria justiça, fazer alguma coisa. Aí aquele comentário de cidade pequena, deveria prender os 3? Claro, prender os 3. Tinha que matar os 3? Tinha que picotar os 3? Cada um dava uma opinião, cada um dava uma sugestão para ser feito com os 3. Aí o juiz falava que fazia parte da prefeito, juiz, fazia parte lá da... Ia resolver? Ia trazer a mulher de volta? Ia trazer a criança de volta? Não. Matando os 3, os 3 não ia trazer ninguém de volta. Era justiça, isso seria justiça? Trazer a mãe e a filha de volta? Não. Isso foi um comentário durante 1 mês, 2 meses, que eles queriam achar uma solução para uma solução justa. Claro que foi condenado, o juiz condenou a 40 anos cada um, a cadeia era vazia, não tinha ninguém, e os 3 ficaram na cadeia. Só que o pai queria uma justiça, queria que fizesse uma justiça justa. Aí aquela discussão, o juiz mesmo falou que vai adiantar matar eles, que vai adiantar jogar eles no rio. Não adianta, no fogo, não vai adiantar nada, não vai devolver. Se trouxesse tua esposa ou a menina, a gente faria isso, evidente, faria isso para trazer eles de volta, mas não vai trazer. Então, o que o filme, essa parte quis dizer? Que a justiça humana, ela é limitada, que a justiça humana, ela é estreita, ela não tem aquilo lá e acabou. Né? Ela está fazendo conforme aquilo que evoluiu. E a justiça, ela evoluiu muito, a justiça humana. A gente pensa que não, mas ela evoluiu muito. É uma evolução justa. É uma evolução que veio de anos e anos bem diferente. Porque se a gente pegar um livro de história, a gente vai ver 4.000 anos, 2.000 anos, quando uma pessoa fazia alguma coisa com alguém, o que ele fez? Ele foi jogar pegava óleo quente, jogava no cara, falou, se ele sobreviver, ele é inocente. Faziam isso. Ou se não, fala, o que ele fez? Ele matou a família toda lá, então mata a família dele também. Tá certo que hoje ainda faz, né? Mas a lei era essa. E ela modificou muito. A lei do homem era assim. A lei do homem era assim. Então, a comparação que nós temos com a lei do homem, com a lei divina, é muito diferente. Por quê? Porque nós estamos como é que essa justiça vai condenar ou aceitar se quem mora aqui nesse planeta são irmãos imperfeitos? Nós somos todos imperfeitos.
Por quê? Porque nós estamos num planeta de expiação, de provas de expiação. Nós não evoluímos nada. Como é que você vai condenar aqueles irmãos se você, um irmão imperfeito, condenar o outro imperfeito? Não tem. Nem se descesse um anjo, não daria. Porque a nossa lei ela é restrita. Ela é limitada. Não tem outra visão. Vai condenar os caras, já está condenando porque acho que eles tinham um filho. Eles vão ficar sem um pai para sustentar a família deles. Claro que eles fizeram e foi errado, ninguém está falando nisso. Mas o pai que sofreu aquilo lá, a pessoa que sofreu aquilo, ela queria um algo a mais. Mas como é que nós vamos conseguir um algo a mais se nós não temos essa evolução? Se ainda nós estamos gateando? Porque nós estamos num mundo de prova e expiação. O mundo aqui foi primitivo, né? São 5 etapas: primitivo, provas e expiação, é o que estamos passando, regeneração, tosco e celestial. Como ainda nós não crescemos nada, crescemos o quê? Passamos o quê? 30%, falta 70% para a gente aprender. O primitivo não tinha ninguém. O prova e expiação é nós que aqui. É o que nós estamos passando. E Deus deu o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, mas vai ter a volta. O regeneração começa a não ter o livre-arbítrio. Ele começa a se desligar do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio não é uma coisa boa para nós. A gente faz o que a gente quer. Aí que está. Então, a regeneração é o caminho da nossa evolução, aonde a gente vai poder escolher melhor a não praticar alguma coisa. O toso já não tem nada. O toso já é que não precisa mais do livre-arbítrio. Ele não vai cometer. É o começo da felicidade, é o começo da evolução da nova era. E o celestial nem passa pelo caminho. Então, para vocês verem como nós estamos atrasados. Então, como é que nós, seres humanos, vai julgar aqueles irmãos que cometeram? Nós somos inferiores. Nós não temos essa capacidade, essa evolução de julgar esses irmãos que cometeram esse tipo de crime, como cometem todo dia. Nós não estamos preparados ainda, nós não temos a consciência ainda, nós não temos a evolução, a preparação de poder julgar aqueles que aqui vieram e aqui estão. Então, o que pode ter sido? O juiz condenou? Condenou. Eles têm que ficar presos. Se eles ficarem na sociedade, eles vão cometer de novo, como acontece aí. O cara tem que ficar preso. Se soltar, eles vão cometer. Por quê? Porque ainda nós estamos em evolução. Nós estamos num planeta de expiação, de provas. Essa é a diferença da justiça humana com a justiça divina. A justiça divina, ela é perfeita. Aí tem uma lição no Livro dos Espíritos, acho que é 879, que ali os espíritos imperfeitos classifica em 10 itens, 10 características que os irmãos que vivem aqui na Terra são imperfeitos. Então, esses 10 características no mundo todo. Então, os irmãos imperfeitos, ele é totalmente no mundo todo, não é só no lugar. Então, essa lição no Livro dos Espíritos, 879, ela diz a qualidade dos irmãos que aqui tem na Terra, que estão aqui na Terra, que somos nós. Vamos ser realistas, somos nós. Porque ainda não aprendemos, não evoluímos, temos a caminhada. Nós estamos na segunda etapa do primitivo, prova e expiação. Falta a regeneração, falta o toso e falta o celestial. Então falta quanto?
falta quase 4, 3, 70%, para vocês verem que está longe ainda. Nós desenvolvemos pouquinho. Nós temos que crescer, evoluir. E tem uma parte do... Acho que é o livro... Não, é Gênesis. Não, é o livro dos Espíritos. Que Allan Kardec pergunta para o Espírito: qual é a característica para um homem justo julgar esses tipos de irmãos que estão aqui? A característica, não tenho dúvida disso, só um tinha, era Jesus. Ele tinha todo caráter de justo. Ele era a lei divina. Ele representava a lei divina que veio aqui na Terra. Então, o único que poderia julgar era ele. Como eu repeti, não adianta ter vindo um anjo ajudado o juiz julgar, fazer os julgamentos, os promotores, não adianta. Foi uma discussão durante 2 horas para saber como fariam, que motivo fariam. E se viesse um anjo, não abriria o coração de ninguém, nem a mente, porque nós não estamos preparados para isso. Nós não encaramos a dor ou a aflição, porque ainda nós não entendemos o porquê. E a justiça do homem, ela é limitada. A divina, ela é preparada. E o único ser que teve aqui, que poderia, que está no Evangelho, o único que tem que ser um homem justo, um homem com caráter, um homem que não tem... Era Jesus, que poderia julgar. Era o único que poderia julgar os 3, mas ninguém. Para vocês verem como nós estamos atrasados. As dores que passamos aqui, existem motivos para ela. E nós temos que evoluir para a gente aprender, aceitar o que nos acontece. Aí numa parte do filme, né, é meio brincadeira, era coisa séria, mas teve um pastor, não sei que religião ele era, ele falou uma coisa, eu achei aquilo... Sabe, na hora eu falei, pô, não tem nada a ver, mas eu achei que ele tinha sim. Ele falou, olha, vamos fazer um bolo? Estava lá todo mundo reunido. Aí os caras falaram, pô, nós estamos numa discussão séria de crime, de um negócio, a cidade toda parou, o senhor vem falar em bolo, mas deixa eu falar. Aí ele falou, deixa ele falar, vamos fazer um bolo? Vamos. Pega uma xícara de farinha, uma de manteiga, 2 ovos, bate bem no liquidificador, uma cenoura, vamos fazer um bolo de cenoura, a verdade era o bolo de cenoura. Vamos fazer um bolo de cenoura, põe cenoura, bate bem, deixa bem batido, meia hora, tal, um vai preparando a forna, vamos pôr a forna, vamos fazer o bolo. Tá bom. Aí ele falou assim, eu peço para vocês, alguém tira a cenoura para mim? Mas não dá para tirar, ela já está no liquidificador. Tá? Agora vocês pegam a justiça divina, põe lá um monte no liquidificador. Pega o amor, põe lá um monte no liquidificador. Pega a caridade, põe lá no monte no liquidificador. Bate por meia hora, depois tira o amor. Alguém vai tirar o amor? Não. Então ele falou, isso é Deus, isso é a justiça divina. Não é Deus que condena. Então Deus nos condena? Não. É a justiça dele. Lá está cheio de justiça divina, cheio de amor e cheio de caridade. Tira a cenoura. Vocês vão tirar a cenoura do bolo? Não tira, porque está toda misturada. Como é que você vai tirar? E a justiça divina também. Tem o amor, tem a justiça e tem a caridade. E Deus é isso. É amor, justiça e caridade, ou justiça, amor e caridade. Deus é isso, a justiça divina é isso. Ela tem que fazer a justiça. Então ela não dá para... Se você tirar o amor, vai sobrar a justiça e a caridade. Você consegue? Não. Então Deus é justo, amoroso e caridoso com nós. Deus não quer o nosso mal. Deus não condena ninguém. Então,
dentro desse bolo tá os três, vê se você consegue tirar. Não, e Deus não vai tirar, Ele é justo. E nós temos que aprender com a nossa vida aqui. Por isso que nós vivemos de um planeta de provas e expiação, num momento. E a gente só vai aprender, só vai evoluir com essas dores, entender por que elas estão fazendo, por que a justiça divina. Porque existe, no livro do Gênesis, existe o código da justiça futura. O que é a justiça futura? O que você faz, você vai pagar. Tudo que a gente cometer aqui, o mal que a gente fizer, se a gente roubar, se a gente trair a mulher, tudo que nós fizermos, nós vamos ser condenados pela justiça futura. Aí o cara falou, mas fazer condenar pela justiça futura, então Deus está nos condenando? Não, Deus não condena ninguém, são nossos atos futuros. Se você provocar alguma coisa, é igual um criminoso. Aí tem até uma passagem de Chico perguntou para Emmanuel, eles estavam numa reunião, estavam lá sentados, o Chico olhou para o Emmanuel e falou, Emmanuel, o que é um criminoso? Um criminoso é até o momento que acharem você. Nós podemos ser um criminoso, porque nós temos vida passada. Ah, não, mas eu sou um cara bom, sou um cara muito bom, eu sou um cara honesto. Precisa tomar muito cuidado. Esse tipo de coisa, até nós espírita, nos engana. Igual a gente acha que está no mundo de provas e expiação, a gente já acha que vai no mundo celestial. Nós vamos ter que passar pelo regeneração, pelo toso e pelo celestial. E para a gente chegar no celestial, falta muito tempo. Não é porque nós somos espíritas, não é porque eu estou aqui falando isso, que eu vou ser salvo. Não, não vamos ser salvos. É igual o cara querer casar com a melhor mulher do mundo, achar que é o melhor casamento. Tomar muito cuidado com as atitudes que nós tomamos perante os dias atuais, porque o Código da Justiça Futura, ela está aí no livro do Gênesis, ela está lá, Código de Justiça Futura. Tudo que você fizer vai ser cobrado, tarda, mas não falha. Por quê? Porque nós estamos, como eu falei, vou comentar, num planeta em evolução. Nós temos que aprender muito. E as leis, eles nos ensinam. Qual é o caminho da lei? É o arrependimento. E a cobrança daquilo que você fez. E a expiação. Se você não se arrepender de coração, não é chegar na hora que está morrendo, me arrependi. Não. Se a gente não se arrepender daquilo que fizemos ou cometemos, né? Nós cometemos erros porque nós estamos realmente, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma coisa ruim para nós, porque a gente vai lá e faz. O dia que a gente não precisar mais usar o livre-arbítrio, tiver na regeneração, a gente vai ter mais precaução com a nossa vida. Ô cara, vamos fazer um mal para aquela pessoa? Não vou fazer não, porque eu sei que eu vou ser cobrado. E no toso também, no toso você já não vai ter o livre-arbítrio. Então o arrependimento no Código da Vida Futura, ele é principal. Se você se arrepender de coração verdadeiro, vai ser bom. E se você recuperar aquilo que você fez, você cometeu os reparos do que você fez, também é melhor. O arrependimento, você tem que se arrepender mesmo de coração.
Agora, o reparo da tua alma, ele também é um ponto principal. A mãe estava cozinhando um almoço, tal, num domingo, falou para o filho, ô filho, vem almoçar. Ah, peraí, mãe, já vou almoçar. Um filho de 32 anos. Vem almoçar, meu filho. Ah, mamãe, eu já vou. Posso pôr a comida no prato? Pode, mamãe, estou jogando videogame. 32 anos. Aí ele foi, almoçou. Quem é que lavou o prato? A mãe? Não. Tem que ser ele. Então, se você cometer alguma coisa errada, não é tua mãe, teu pai que vai ficar no teu lugar. E sim você. É tu. Como diz o outro, é tu que vai pagar pelaquilo, é tu que tem que ir lá lavar esse prato. Se você fez coisa errada, é tu que tem que cobrar. Então hoje nós temos que aprender, né, a justiça dos aflitos, que existe uma justiça, a do homem e a justiça divina. E a justiça divina ela é perfeita. Ela tem a justiça, o amor e a caridade. E nessa justiça, o caminho é o arrependimento, o reparo das coisas que você fez e aflições. Então nós temos que ter o arrependimento, reparar aquilo que você fez e a aflição. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque não é Deus que vai nos julgar. Não é Deus que vai nos condenar, como muitas religiões falam, muitas pessoas falam. A gente precisa parar com isso. Ah, não, tudo vai passar, não, vai tudo... Não, fica tranquilo, você vai para o céu. Vende o céu, a perfeição, como não fosse nada. E não é bem isso. A coisa é séria. Ah, mas eu sou um cara bom, nunca fiz mal para ninguém. Eu já fiz isso, eu já falei isso. E falo, pô, eu sou um cara bom, gosto... Pô, por que essas dores? Porque algum motivo tem, você tem que devolver. É a expiação. Mas não é só a expiação. É o arrependimento, os reparos que você fez para a pessoa. E você vai ter que pagar por isso. São coisas que... está dentro de nosso espírito, ao julgamento da justiça da alma, ao julgamento divino. A justiça divina, ela não tem falha, não é igual a do homem que tem falha, que está limitado a chegar no lugar e parar. Ela não tem como mais vice, porque eles não têm essa capacidade, porque nós não somos ainda evoluídos, nós temos que crescer muito, nós estamos no segundo estágio planetário, nós ainda temos que passar a regeneração, o toso e o celestial. Então, para a gente fazer tudo isso, a gente tem que entender o que é justiça divina. A gente tem que aprender como nós vamos sair disso. Arrependimento, se arrepender mesmo, sair e ir para o caminho certo. Né? Não é se arrepender, depois volta para o caminho errado. Nós temos que seguir o caminho reto. Vamos dizer, temos que seguir Jesus. É o caminho certo. Os reparos da alma, nós temos que fazer. Porque o irmão estava sendo julgado num plano espiritual, não tem nada a ver com o filme. E o filme foi isso que trouxe alguma coisa boa e trouxe alguma coisa que eu senti que eu tinha que pôr aqui. E esse irmão benfeitor chamou um irmão que ele assassinou um outro irmão e falou: ó, irmão, você está aqui, você está arrependido, ele estava arrependido, agora você vai para o caminho certo, agora você vai ter que repor o que você fez. Mas como? Você vai ter que... Ele matou um rapaz, ficou com todo o dinheiro dele, agora você vai ter que montar uma fábrica, fazer dinheiro, aquelas coisas que você fazia, viagem, aquele dinheiro que você gastava, não vai poder fazer mais. Você vai ter ele como filho e vai dar tudo para ele. Ah, mas
Mas foi muito dinheiro, tal. Mas o que eu vou ter que fazer? Vai ter que voltar na família, vai ter ele como filho, vai ter que trabalhar, vai ter que ter uma firma, e todo o dinheiro você vai dar para ele, e com juros e correção monetária. Como é que... não, isso aí eles vão calcular. Você vai ter que dar tudo para ele. Então você se arrependeu, você vai ter que voltar e você vai ter que recuperar ou dar tudo que você tomou dele, repor ele. E a terceira é o conflito, a aflição que você vai ter. E qual é essa daí? Você vai morrer, você não matou ele? Quem atirou a primeira? Quem estava do lado do revólver? Não era você? Fui eu. Então, agora vai ser ao contrário, ele vai te matar. É bom assim você matar. Você vai ter que sentir a dor dele. Mesmo a dor que ele sentiu, você vai ter que sentir, para vocês começar a evoluir. Aprender que pela dor ou pela coisa errada você vai ter que parar. Então agora, quando você retornar, você vai ficar do outro lado da árvore. Ele não ficou desse lado. É bom ficar do outro lado da árvore, não é bom? Porque você aprontou muito, falou para ele. Mas eu vou ter que morrer com 30 anos? Você vai ter que nascer, você vai ter que construir, ter dinheiro, e depois você vai morrer pela arma que você matou a própria pessoa. Isso é a justiça divina. Isso vai nos despertar para evoluir. Aí quando o cara desce aqui, ele vai no primeiro centro espírita, pergunta: como é que funciona esse negócio de justiça, de aflições? Porque, cara, eu sou um cara bom, trabalhador, tenho uma empresa e eu vou ter que morrer, eu morri. Por quê? A hora que eles mostrar, porque é mostrado pra gente, né? A gente brinca assim, mas é mostrado numa tela. Olha o que você fez em outra vida passada. Ninguém é bonzinho. O único justo, bonzinho, era Jesus. Nós aqui somos todos devedores. Por isso que estamos aqui, para evoluir, para aprender. Por isso que são etapas do mundo que vai nos levar a isso. Passamos num planeta primitivo que não tinha ninguém. Aí nós estamos aqui num provas e expiação. Temos a livre-arbítrio. Fazemos o que estamos fazendo. Aí nós vamos por regeneração, que não vai usar tanto livre-arbítrio. Já vai controlar. Opa, não posso fazer porque eu vou ter que pagar isso. É um retorno, é uma cobrança. Aí daqui a pouco nós vamos no Toso. O Toso não tem nada disso. Aí o celestial é só amor. Então nós vamos ter que aprender isso. O espírita, ou quem não for espírita, não acreditar na reencarnação, vai ter que evoluir nisso. É o caminho. Se a gente quer justiça, a justiça está aí. Não vou cometer um erro com o meu irmão. Se eu trair minha mulher, na outra vida ela vai me trair. Não é bom trair a mulher, né? Aqui agora, quando você trai é bom. Agora, quando ela te trai, não é bom. Então, é a mesma coisa. Toma lá, tá cá. Se você fez, aqui você vai pagar por isso. Se você roubou alguém, se você fez alguma coisa com alguém errada, isso vai vir a cobrança. Primeiro o arrependimento. É essencial no Código da Justiça Divina. Código Penal da Justiça Divina. É o arrependimento. Depois a reparação dos atos que você fez. Depois as aflição. A aflição é que você vai ter que vir e passar tudo que ele passou na tua mão. Essa é a justiça de Deus. Muita pessoa não aceita, não acredita, porque não acredita na reencarnação. É o único código para a gente se melhorar, para a gente evoluir,
para a gente chegar no mundo dutoso, ou até na regeneração que está próximo agora, a gente chegar melhor, a gente tirar todos esses defeitos, essas imperfeições que estamos fazendo. Porque agora a justiça do homem, ela não tem capacidade de julgar, ela não pode julgar, ela vai julgar limitado, porque é naquilo que ela funciona. E o único jeito é educar, e a educação é você arrependimento, reparo dos danos e da aflição. Essa é a educação. É isso que nós vamos ter que aprender, nos educar. Porque se nós se arrepender e não sair da linha, não sair do caminho, mas não sair mesmo, né? Falar, eu não faço mais e volta a fazer, não se arrependeu. Aí você tem que se arrepender. Depois, aqueles atos que você fez, você vai ter que refazer em favor a ele. E a aflição que ele fez, se você usou, se você estava do lado do revólver que atirava, você vai ficar do outro lado do revólver e receber a bala. Se hoje você atira, manda a bala, amanhã você vai receber a bala. É chumbo trocado. É a única maneira da justiça divina nos evoluir. São coisas que a gente precisa aprender muito. Um dia o Chico estava fazendo uma limpeza no salão dele e o contador que ele tem foi ajudar. Só que o rapaz chegou lá meio triste, meio chateado, e Chico percebeu. E falou para ele, eu não me lembro, Álvaro, o que você tem? Algum problema? Tal. Chico, hoje entraram no meu escritório, limparam tudo, tiraram tudo, levaram tudo, roubaram tudo. Aí Chico abraçou ele, uns 5, 10 minutos. Aí Chico falou para ele, Álvaro, como é bom devolver as coisas, né? Ele não entendeu, mas Chico falou, numa outra vida, ele provavelmente deve ter feito isso com o cara que foi lá e tirou. Então são coisas que nós temos que devolver, é a lei, é a justiça. A justiça divina, ela não tem falha, não vai ficar nada pelo acaso. No filme agora, o juiz perguntou para o rapaz, cara, desculpa, foi até uma pergunta besta. Pô, mas por que você matou a mulher e a criança? Doutor, doutor, ele chamou doutor. Eu adoro matar. Meu prazer é matar. Esse se arrependeu? Não se arrependeu. Está longe para se arrepender, porque ele matou 17 vezes. Ali não era a primeira, não era a segunda, era 17 vezes ele matou. E ele falou, não, doutor, eu matei porque eu gosto de matar. Meu prazer é matar a pessoa. Então, para você ver como é que nós estamos longe da evolução. Você acha que esse irmão se arrependeu? Não. Você acha que esse irmão está no caminho certo? Não. Agora, nós temos oportunidade de começar. Não ouvir o que nós estamos ouvindo por aí. Nós temos que entender que nós vamos ser cobrados, sim. A justiça, ela é perfeita. Se você não deve, você não bate na mulher, você... Para quê? A justiça não vai vir para cima de você. Se você é um bom marido, um trabalhador, você vai se preocupar com a justiça? Não. Eu não faço esse tipo de coisa, então eu vou me preocupar. Agora, se você fizer, você pode ter certeza, ela vai vir cobrando. E se você não se arrepender, pior ainda. Então, se a gente anda na linha certa, como o seu Toninho falava, se a gente seguir Jesus Cristo, não importa a religião, não tem problema da religião. Você vai fazer a coisa, você não vai ser cobrado, eles vão vir atrás de você. Só encontra o criminoso quando você quando é descoberto, esse descobriu você.
Então, se você não bate na mulher, não faz nada, não mata a mulher, não faz esse tipo de coisa, você não tem que se preocupar com isso. De jeito nenhum. Agora, que nós devemos alguma coisa, né, a gente tomar muito cuidado. Eu sou um cara bom, eu não faço isso, nunca fiz isso, mas fez em outra vida. Porque a cobrança é na outra vida. Essa aqui não. Deus é tão maravilhoso, né, e Deus não condena ninguém. Eu já falei isso para vocês. A condenação são nossa mesmo na justiça. É uma justiça. Justiça, código da justiça futura. O futuro nos pertence o que você fizer de errado. Bem, eu espero que eu passei um recado para vocês, né? Nós espíritos temos obrigação de entender isso, porque nós acreditamos na reencarnação. Uma pena que muitos irmãos não acreditam. Acham que morreu, acabou, o julgamento é lá, o arrependimento é lá. É lá. Mas a gente vai voltar para ser cobrado. O motivo do nosso sofrimento hoje aqui na Terra. Né? A gente vê esse planeta sofrendo aí, natureza, o espírito, a alma, principalmente hoje a mente. As crianças nascendo, o que nasce de criança com problemas mentais, né? A gente tem dó, claro, na cadeira de roda, mas é que o Sr. Toninho falava, a gente não precisa ter dó. Não, ele falava outra coisa. A gente não precisa, mas a gente tem que entender que algum motivo teve para ele vir daquele jeito. Essa menina mesmo que jogaram lá de cima, né? Algum motivo tem. Alguma coisa, né? Alguma coisa tem, nós não vamos adivinhar, não vamos entender, porque nós ainda não estamos preparados para isso, de jeito nenhum. Todos aqui na Terra não tem esse código da lei futura, não tem, mas alguma coisa tem. Nada acontece por acaso. E eu espero que vocês entenderam. Tá bom? Obrigado. Uma boa noite.